de que a nossa ida, ou no caso, a nossa vinda à igreja, é para que a gente cresça, tenha um conhecimento do Senhor, aprenda da vontade dele, e não apenas uma atividade religiosa. Às vezes a gente se contenta com a atividade religiosa. Às vezes a gente fica satisfeito em, eu fui à igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. E não se preocupa realmente com o objetivo dessas coisas. O objetivo de ler a Bíblia, o objetivo de orar, o objetivo de ir à igreja, o objetivo de buscar piedade. Então é importante que a gente não esqueça absolutamente isso. E se isso for necessário a gente lembrar todos os dias, que a gente se lembre todos os dias de que Jesus Cristo é o nosso objetivo, de que Jesus é o nosso alvo. Senão, a religião toma conta da nossa vida. E daqui a pouco a gente vai ficar frustrado com Jesus, frustrado com Deus, frustrado com a igreja também. E aí, para a gente se manter religioso, a gente fica só cumprindo o nosso ritual religioso, igual qualquer outro religioso. Então é importante que nós não nos esqueçamos disso. A gente não pode achar que a gente pode ter uma vida cristã cumprindo regras. A gente vai ser um ateu do Evangelho. Ou alguns são quase que macumbeiros, gostam. Por quê? Porque crê, obviamente, naquela religiosidade. É campanha para aqui, campanha para ali, é promessa disso, promessa daquilo outro. Aí é um tipo de mandinga, é uma série de coisas que é só invenção de gente, só invenção de homens, para que você se acostume com o ritual religioso. Você não pode aceitar isso. A gente tem que lançar fora, por mais confortável que seja isso. Porque Jesus Cristo, cristianismo é essência. É essência. Você tem que ficar incomodado se você não estiver crescendo espiritualmente. Se você olhar para o ano passado e não enxergar, se eu ou você não enxergarmos o que eu aprendi nesse ano, o que eu cresci nesse ano, eu tenho que me ajoelhar e pedir perdão para Jesus. Eu sou uma pessoa que estou na igreja constantemente. Vou à igreja pelo menos uma vez na semana. Mas às vezes a gente se contenta até com isso. A gente muitas vezes, até um católico gosta também. A gente vai para a igreja como se vai na missa, como eu ia na missa. Ia para bater ponto, ia para ouvir, eu ia para ouvir. Saía vazio, mas eu ficava satisfeito. Porque domingo sem missa é uma semana sem graça. Era assim que eu aprendi. Mas não é nada disso. Então a gente tem que olhar para Jesus. Não é para a religião, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja do Islã. Tudo isso é religiosidade. Hoje vocês tiveram notícia, alguns pelo menos, daquele atentado contra alguns americanos, né? Um fundamentalista, o pessoal diz que é do Estado Islâmico, que entrou numa boate gay essa madrugada e matou 50 pessoas. E outras 50 ficaram feridas também. A grande diferença dos grupos religiosos, sejam eles fundamentalistas ou não, do cristianismo genuíno, é que nós morremos para que outros tenham vida. É assim, porque o nosso mestre fez isso. Então você vê que eles estão morrendo, saindo de uma situação até de conforto para alcançar pessoas que estão numa situação que ainda não conhecem Jesus, mas vão para uma situação difícil. É diferente de outros grupos. O cristão vai para um lugar que muitas vezes vai morrer. Vai morrer.
mas você vê outros grupos religiosos, inclusive os homossexuais, que é quase uma religião, também, se possível for, eu mato. E o muçulmano, certamente, eu posso matar. Mas o cristianismo não. O cristianismo é morrer. Agora, por que e de onde a gente tirou? Não sei de que sepultura a gente tirou, de que a gente tem que levar vantagem, de que a gente não vai ter que passar problemas. O cristianismo não é isso. Hoje a gente vai ver um texto e um exemplo de uma pessoa que preferiu o sofrimento à desobediência. Preferiu sofrer ao invés de desobedecer. Preferiu a obediência. Então a gente tem um texto sobre isso. O texto a gente vai continuar o texto ou a ideia da série que a gente tem tratado, né? Aquilo que nos puxa para trás e também nos puxa para baixo. A gente já viu o número 1 na semana passada. Eu acho que a gente já, talvez você se lembre disso, né? Acho que na semana passada a gente trabalhou essa questão, as decisões que atrapalham a nossa jornada. Basicamente, a série é essa. As decisões que atrapalham, quer dizer, nos puxam para baixo ou nos puxam para trás. E a gente, né, enfatizou Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3, que o autor de Hebreus narra que nós devemos abandonar uma série de coisas. O versículo 1 nos ajuda a pensar melhor sobre isso, né? Portanto, também nós se referindo a pessoas cristãs piedosas que morreram para que o Evangelho fosse noticiado a outras pessoas, que a graça de Jesus fosse ouvida por outras pessoas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que fizeram o correto. A narrativa do capítulo 13 de Hebreus é espetacular. 11 e 12, na verdade. E ele diz: desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A gente viu isso na semana passada. A gente entendeu um pouco melhor que Deus tem um objetivo para a gente. E a gente vai trabalhar mais detalhadamente cada uma dessas ideias que esse texto nos apresenta. Mas sempre lembrando disso, as decisões que eu e você tomamos, que queremos tomar, voluntariamente tomamos, por preferência nossa tomamos, mas elas atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa jornada, a nossa caminhada cristã. E hoje o desafio é focar nisso também, né? Só que pensando em outras coisas. Semana passada a gente viu que uma das atitudes, olha só, que é uma atitude que atrapalha a nossa jornada, é ficar colecionando porcaria. E o texto diz, para que a gente corra a jornada que nos está proposta, a gente tem que se desembaraçar de todo o peso, claro, do pecado que tem nas mentes procedidas. Mas ele fala primeiro de todo o peso. E às vezes nós colocamos alguns pesos, pedras que colocamos numa mochila para carregar as pedras, que muitas vezes são desculpas que a gente dá, desculpas para não fazer, desculpas para não ir na igreja, desculpa para não ler a Bíblia, desculpa para não orar, desculpa para não ser piedoso, para não obedecer, desculpa. E a gente coleciona isso. Eu já tenho uma desculpa porque eu vou chegar atrasado, eu já tenho uma desculpa porque não vou, e até torço para que alguém chegue, para que aconteça alguma coisa, para que eu tenha uma boa desculpa. Mas não é a igreja que eu vou prestar contas, é a Deus. Mas na igreja eu não vou aprender o que eu gostaria de aprender. Isso, mas a gente não vai para a igreja para aprender o que a gente gostaria de aprender. A gente vai para a igreja para aprender aquilo que a gente precisa aprender, não aquilo que a gente quer, é o que a gente precisa. Então a gente tem muitas desculpas. O problema é que a gente coleciona desculpas, mas também coleciona desconfiança. Às vezes não é desculpa que eu dou, mas é que eu já não creio em nada. Eu virei um incrédulo, um crente incrédulo. Eu não acredito. Eu não tenho fé na verdade. Eu não quero me lançar para abençoar, para ajudar uma pessoa.
Por quê? Para quê? Para quê? Embora Deus fale isso. É aquilo que Jesus fala, né? Para a gente orar pelos nossos inimigos. Se alguém lhe dá um bufete na cara, a atitude nossa é dar o outro lado. Mas a gente pensa, para quê? Para quê? Para quê? Eu só vou ter prejuízo? Só vou ter prejuízo? Falta de fé, desconfiança. Desconfiança do nosso coração de que Jesus não está falando a verdade. Aquilo que a Bíblia fala que é melhor para mim, eu não creio tanto assim. Para eu depositar nele toda a minha ansiedade. Para eu orar e entregar a ele aquilo que está perturbando a minha vida. Mas eu prefiro agir, eu prefiro fazer, eu prefiro pecar furando um do que recuar e assumir o prejuízo. Desconfiança, incredulidade. Mas também descanso, às vezes. A gente coleciona descanso. A gente vai ver hoje um pouco melhor sobre isso, essa questão de descanso. Mas a gente não quer se gastar naquilo que Deus quer que a gente se gaste. A gente prefere se gastar com tranqueira da vida. A gente prefere se gastar com trabalho para a gente ganhar dinheiro. E dar todas as desculpas, colocando o dinheiro acima de todas as coisas. E Jesus falou que a gente tem que priorizar o reino dele. Mas eu preciso de dinheiro. Jesus fala, mas essas coisas virão depois. Eu tenho que priorizar o reino dele. Mas também, a gente, obviamente, fala essa questão do descanso, porque a gente prefere, é cômodo para a gente. É cômodo a gente não se empenhar em alguma coisa que nos exige. Eu prefiro ficar na minha região de conforto. Aí, nesse caso, nem trabalhar eu quero também. Para quê? Para quê? Para que trabalhar? Aí a gente vai para o outro lado, sempre procurando aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais agradável, aquilo que de alguma maneira não me tira da minha região de conforto. E eu vou ficar sem crescer mesmo, vou ficar danico na fé. As decisões que atrapalham a nossa jornada, essa é a série que a gente tem que trabalhar. Hoje a gente vai para a segunda parte. Vai trabalhar um outro aspecto hoje. A gente vai trabalhar um outro lado hoje. Quando o autor fala a respeito de um outro versículo, inclusive, ou mesmo, na verdade, o mesmo versículo. Quando ele diz para a gente se desembaraçar de todo o peso, mas ele também fala do pecado que tenazmente nos assedia. A gente vai mais para esse lado hoje, ok? A gente já viu isso na semana passada. O pecado que tenazmente nos assedia. Ter pecados que a gente gosta deles, que a gente estima, que a gente não liga. Ter pecados de estimação. Parece absurdo mesmo, né? Uma pessoa, por exemplo, criar um hipopótamo. Eu falei aqui na semana passada, não sei se falei, que eu vi uma pessoa que criava um hipopótamo em casa. Um dos animais mais violentos que tem. Mas você já deve ter ouvido falar que tem gente que cria cobra também, e tigres, e leões, e coisas assim, que só de pensar você já fica, dá um frio na espinha. Mas tem gente que faz isso. Mas isso parece tão absurdo para a gente. Mas Deus nos apresenta que ter pecado de estimação é tão sério quanto você criar uma jararaca em casa, criar uma cascavel solta em casa. É tão nocivo, tão prejudicial quanto. Mas porque muitas vezes a gente não sofre as consequências de imediato, a gente continua estimando aquele pecado. Antes da gente ir para o texto, a gente precisa entender primeiro o que de fato é pecado. Tá bem? Talvez você não tenha um conceito certo de pecado, talvez eu não tenha, então a gente tem que recorrer à Bíblia, né? A Bíblia nos apresenta que pecado é errar o alvo de Deus. Então Deus tem uma meta, um objetivo, tem um lugar para a gente ir, algo para a gente fazer. Se a gente não acerta na mosca, se não acerta o alvo, a gente está pecando.
Por isso que muitas vezes a gente peca por ação, fazendo alguma coisa errada, agredindo alguém, fazendo alguma coisa errada, maltratando, fofocando, gritando, xingando. São ações. Muitas vezes a gente quer classificar aquelas ações absurdas. Eu não fumo, eu não bebo, nunca matei ninguém. Isso já são coisas extremadas. Mas fazer coisas menores também é errar o alvo de Deus. Pecados pequenos para Deus não tem essa classificação, tem consequências diferentes. É claro, matar uma pessoa, a consequência para mim, inclusive, é diferente de dar um bufete para a pessoa. Mas para Deus, se eu pensar, Jesus está falando, com ódio, ter raiva de alguém, eu já estou cometendo pecado, estou errando algo. Para Deus, inclusive, o pensamento é a ação. Mas não é só por ação que a gente peca, não, ou erra o alvo de Deus, é por omissão. Se você sabe que é fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Não ser gentil, não ser uma pessoa amável, não ser alguém que coopera, que ajuda. Isso é omissão. Também é pecado, é errar o alvo de Deus. Mas também, por incrível que pareça, você tem que entender que é pecado também a nossa incapacidade. Mas eu não consigo fazer isso. É pecado não conseguir. Porque nascemos pecadores. É da nossa natureza o pecado. Nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso que a gente é incapaz de fazer qualquer coisa para a gente se salvar. Por isso que alguém teve que fazer por nós. Então nós somos pecado. Daí você pode entender claramente de que Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Ele salvar, Ele nos reveste com o Espírito Santo. Aí eu passo a ter uma natureza divina agora, por causa do novo nascimento. Então eu posso agora agir não mais como escravo do pecado. E é claro que vou pecar, sou pecador. Mas agora, muito mais do que antes, é uma opção minha. Eu vou pecar muito mais por sem vergonhice, por safadeza, por molecagem, por frouxidão, por eu querer verdadeiramente agir contra Deus. Ok? Mas a nossa natureza já está transformada. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Está bem? Agora, vamos orar para a gente ver o texto que a gente vai refletir agora. É um texto curto, um texto breve, que a gente tem, obviamente, muita coisa para a gente aprender agora essa noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos ensine esta noite, que a gente não tenha vindo aqui à toa. Pai eterno, nos ajude, precisamos aprender. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos, que sem o Senhor nada conseguimos mesmo. Então nos ajuda, nos faz compreender a gravidade que é ter pecados que nós estimamos, que muitas vezes até enchemos a boca para dizer. Alguns a gente não tem coragem de falar, mas estimamos. Nos ajuda, Senhor, por favor, a ter uma vida que corresponda ao Teu interesse. Que nenhum de nós aqui, Senhor, nem mais novo ou de mais idade, Senhor, que nenhum de nós tenha pecado de estimação. Nos abençoe, nos faça entender a Tua vontade, o exemplo que o Senhor tem para nos apresentar agora. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Na verdade, a gente vai falar sobre Moisés. O que o autor de Hebreus narra sobre Moisés?
Na verdade, os pecados que Moisés preferiu não estimar. Embora tivesse uma grande lista tanto de pecados, mas também como de pecados que ele decidiu não ter mais, a gente vai dispor de um texto, né, que se encontra no mesmo contexto que a gente já tem estudado, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Porque quando está falando dos heróis da fé, vai falar sobre Moisés. E vai usar um bom trecho aqui para falar dele. E eu decidi que a gente iria, na verdade já tinha visto isso antes, por isso que apresentei a série, né? A gente vai verificar na vida de Moisés o que é narrado sobre ele e verificar exatamente quais são os pecados que ele preferiu não estimar. Pecados que ele entendeu, puxa vida, isso aqui me envergonha minha família e mais principalmente envergonha Deus. E a gente vai fazer essa leitura levando em conta isso. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Talvez você já conheça esta história de Moisés. Moisés, ele, num tempo de crise, quando os judeus estavam populando o Egito, Faraó decidiu que os filhos das judias que nascessem em determinado período deveriam ser mortos. E estavam fazendo isso. Quando Moisés nasceu, os pais esconderam o seu filho. Mas já não podendo esconder por conta do ser que está chegando na vida deles, eles botaram Moisés num cesto de junco no rio. Acho que vocês sabem dessa história. Botando Moisés no cesto de junco, botaram no rio e o cesto ficou meio que vagando, né? A irmã dele ficou enxergando, a irmã mais velha ficou olhando o que ia acontecer. A filha de Faraó encontrou. Aqueles encontros que Deus marca, aquela coisa assim impressionante. E decidiu adotar Moisés. Embora, obviamente, aí claro, por muito tempo aqui, ela criando e o menino com uma aparência diferente, mas ele era tido como filho legítimo dela, porque ela adotou. Consequentemente, neto do homem mais poderoso do Egito, a nação mais poderosa daquela época. Então, aquele homem que era o mais poderoso, o Faraó, tinha uma filha que chamava Moisés de filho. Aí diz aqui, porque a essa altura, já homem feito, ele entendeu que a razão de existir que ele tinha não era curtir tudo que um palácio poderia promover a ele. Aí você pode imaginar assim, puxa, essa minha vida é uma desgraça, não tem dinheiro para nada, não tem isso, não tem aquilo outro. Se eu tivesse, eu estaria numa boa. Duvido que alguém que tem as coisas que eu não tenho é insatisfeito também. A gente começa a catalogar e a listar essas coisas. Mas Moisés, quando o homem já feito, no sentido de já maduro, ele já tinha maturidade suficiente, ele percebeu que estava vivendo uma vida sem rumo, sem objetivo nobre, que é o que a gente vai ver na próxima semana. Quando ele percebeu, então, que tinha uma missão que não era ficar no palácio curtindo, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele já sabia que não era filho mesmo. Eu vim a esse mundo, fui protegido miraculosamente, não foi para poder ficar aqui curtindo. O objetivo não foi eu não sou tão nobre assim. O objetivo da graça de Deus não foi para mim somente, mas para eu ser uma ferramenta, um meio que Deus quer usar para alcançar os objetivos dele. Eu vim para cumprir com a agenda de Deus e não com a minha agenda. Versículo 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Caramba, que texto mais impressionante! Talvez um dos textos mais fáceis de decorar, um dos que eu decorei primeiro, versículo. Na minha carreira, no início da jornada cristã. O texto que fala a respeito do caráter de Moisés, que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir prazeres transitórios do pecado. Claro, uma revelação impressionante aqui, fala que o pecado dá prazer. Mas a gente nem precisa ouvir esse conceito ou saber disso, porque a gente verdadeiramente tem conhecimento. Porque se o pecado realmente não trouxesse algum tipo de prazer, dificilmente a gente se envolvia com o pecado. Mesmo que pareça estrambólico algum tipo de pecado. Mas a gente só faz porque de alguma maneira nos dá um certo prazer. Mas aqui está falando de que Moisés preferiu o sofrimento junto com o seu povo, com o povo de Deus, aquilo que a gente poderia chamar de igreja antes, daqueles que estavam reservados, escolhidos por Deus, o povo de Deus, o povo de Deus, o povo que sofria, naquela época sofria mesmo, eram escravos de Faraó, do Egito, vivia tão somente para trabalhar. A razão deles ali para Faraó, o objetivo que Faraó tinha para eles era construção, era mão de obra muito barata. Ele preferiu então ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. É claro, o pecado dá prazer, mas o que revela aqui a Bíblia é que é transitório esse prazer. Esse prazer, ele passa já. Esse prazer não tem duração longa. Para que haja essa duração longa, você precisa de doses maiores. Daí a pouco você percebe que buraco que a gente entrou, que a gente se encontra, né? E aí, claro, revelação muito clara aqui nesse texto. Os prazeres transitórios do pecado. Por quanto? Por que ele fez isso? Considerou o opróbrio de Cristo, quer dizer, a vergonha de Jesus. Por conta do ministério de Jesus. Por conta do ministério sofrido de Jesus, do Cristo, que ainda haveria de vir. Por quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão, contemplava o presente que Deus iria dar, e não que o prazer daria daqui a pouquinho, mas também que se esvaía daqui a pouco. Galardão aqui tem a ver com o prazer ou o presente que Deus vai nos dar para a gente usufruir em algum tempo. Julgo eu que vai ser no milênio, quando Deus vai cumprir todas as suas promessas, que ainda não cumpriu, que quer cumprir, onde nós poderemos usufruir. Vamos usufruir, porque a Bíblia fala que a igreja vai estar no milênio, sem dúvida nenhuma. Mas talvez alguns terão maior prazer do que outros, terão maior satisfação, terão maior realização, seja em posição de destaque, seja o que for, não sei bem. Também faço alguns julgamentos com relação a isso. Mas o que ele está falando? Que esse momento terreno nosso não é comparável com o que Deus tem prometido para a gente. Então é melhor o sofrimento agora do que o desprazer depois. Pela fé, ele abandonou o Egito. Abandonar o Egito tem a ver com algumas coisas importantes. Abandonar o Egito tem a ver com abandonar a segurança, abandonar o conforto, abandonar aquilo que de alguma maneira lhe dá status de ser considerado melhor. Abandonar aquilo, o texto tem a ver com deixou para trás. Olha só, pela fé. Por que pela fé? Porque pelas vistas, é uma besteira que ele está fazendo. Por vista, mas você está trocando, olha só, está trocando essa segurança da cidade grande, conforto da sua família, para fazer uma jornada pelo deserto? É pela fé. Porque isso, no fundo, é melhor do que eu tenho aqui agora. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, de Faraó. O furor, a quentura do rei, a raiva do rei. Ele não ficou amedrontado. Pela fé. Porque ninguém ousava, obviamente, fazer ou contrariar o rei.
Mas o meu rei não é esse. O meu rei não era o Temer, não era a Dilma, eram presidentes e autoridades. O meu rei é o Senhor, o soberano, é Deus. E Ele me pede isso. Vou sofrer, mas isso é aquilo que ainda é o melhor para mim. Então, pela fé abandonou isso, abandonou o Egito, que dá status, prazer, alimento todo dia, não ficando com medo, não ficando com medo. Quantas vezes o medo faz a gente pecar? Claro, o medo tem a ver com incredulidade, a gente já sabe disso, mas o medo também nos faz voltar atrás. A insegurança. Mas quem dá a segurança é o Senhor. Por isso que tem muita gente que rouba, que bate, fica com medo de ter algum prejuízo. Ele não ficou amedrontado com o que as pessoas iriam falar. Não ficou amedrontado com o que os parentes, amigos, vizinhos iam falar dele. Não ficou amedrontado com o rei, que podia matar. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Claro, talvez você e eu já tenhamos pensado assim: puxa vida, se eu tivesse andado com Jesus era melhor. Ou mais ainda, se eu visse Deus com meus próprios olhos, se eu encontrasse com Jesus físico todos os dias, era bem melhor. Se eu tivesse visto os milagres que Jesus fez, eu acho que eu não seria esse crente moribundo, não. Mas é exatamente a grande diferença. Por isso que Moisés e tantos outros estão na lista dos heróis da fé. É porque pela fé ele acreditava. O autor de Hebreus, ele conclui aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus mesmo diz que mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê, do que aquele que precisa ver, precisa tocar para poder crer. Então, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Engraçado, permaneceu inabalável. E a pessoa pode até nos perguntar: como é que você tem tanta certeza? Eu tenho certeza. Você não vai fazer isso? Não, não vou, porque Deus está me vendo. Eu prefiro isso. Eu prefiro a obediência. Mas você vai preferir? Mas como? Que certeza é essa que você tem? Eu tenho certeza, Deus está aqui, Deus está me vendo. Quem não tem fé, acha que é tolice. Mas quem tem fé, e aqui está falando do exemplo de um homem que tinha fé. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés, então, celebrou aquela Páscoa que era dos judeus, com um carneiro, com sangue de carneiro de ovelha, com aquela cerimônia de comer pães sem fermento, erva amarga. Mas aqui está falando de que ele celebrou e o derramamento de sangue. Talvez você também conheça essa história. De que Deus estabeleceu, numa conversa com Moisés, de que todos aqueles que tivessem fé, dos israelitas que iriam entrar na jornada pelo deserto, deveriam pegar da cerimônia da Páscoa, um pouco do sangue do carneiro, simbolizando Jesus, o Cristo, pegasse esse sangue e colocasse no beiral, no portal, a mancha de sangue, porque naquela noite haveria um extermínio, e o anjo da morte ia passar pelo Egito. Todas as casas que não tivessem a marca do sangue, o primogênito ali, o filho primeiro, iria morrer. Gente, é a mensagem da salvação. Isso é tão claro para a gente hoje, simbolizando Jesus, que o sangue de Jesus é que nos livra do inferno, da morte eterna. Não é por mérito, é o sangue que foi o Pai lá, que eu tenho fé nisso, eu acredito, foi lá e colocou o sangue no portal. O seu filho não morreu, não era por mérito do filho, não era por mérito do pai ou da família, era tão somente pela fé. Creu,
creu, e isso foi imputado a eles como justiça. Romanos fala sobre isso. Então, pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Se algum israelita, mesmo sendo israelita, por nação, não tivesse feito isso, botado sangue no portal, na porta, o exterminador iria levar o seu primogênito. E qualquer egípcio que também por fé acreditasse nisso e fizesse isso, também teria seu filho protegido, livre. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de tudo. Então, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Também por fé. Que você se depara com um mar, um grande lago. Cara, isso aqui é demais. A gente está cercado. Tem um mar pela frente. E Faraó e os seus valentes, né? Seu exército, para nos detonar. O que eu tenho que fazer? Vou me entregar? Vou morrer? E Deus fala, não, é só atravessar o mar. Como, Senhor? Dá um passo adiante. Isso é impressionante. Do jeito que Pedro andou sobre as águas, da mesma maneira, está estabelecido. Jesus fala assim, venha então Pedro. E isso que Pedro foi, e andou sobre as águas. A diferença aqui é que na hora que botaram o pé, a água, o outro, ele diz que atravessaram o mar como que por terra seca. As paredes, a ideia do texto diz, as paredes de água. Imagina uma piscina, né? A gente vê a parede assim, né? Mas imagina assim. Atravessando, molecada, né? Com a mão na água assim, né? E a água não descia. Gente, isso, eu quero ver isso lá no céu, se eu puder, se Deus me der essa permissão. Né, no DVD celestial? DVD nem existe mais. Né? No vídeo cassete, então, pior. Eu quero ver isso, não sei, Deus vai parecer. Então tá bom, não sei, você vai. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver. Como que se processou isso? Como que isso aconteceu? Pela fé. Aqui diz que porque ele creu de verdade. Ele estava conduzindo o povo. Olhando para esse texto aqui, a gente pode perceber, nesse texto pequeno, o autor tem chamado ele de herói da fé, que ele não acalentava alguns tipos de pecados, que talvez a gente tenha acalentado. E aqui tem uma lista de pecados que o texto diz que Moisés preferiu não segurar. A arrogância, versículo 24 diz isso, o hedonismo, a gente vai ver daqui a pouco, versículo 25, o autogoverno dele, versículo 27, e a incredulidade, versículo 28 e 29. O texto então diz que esses pecados Moisés preferiu não estimar. E a gente vai falar um pouco de cada um deles. Eu queria, óbvio, que a gente refletisse em cima disso e a gente vai se perguntando, será que eu não tenho alguma coisa disso? Primeiro pecado que ele preferiu não estimar: a prepotência, a arrogância. Você acha que ele não tinha condições, não tinha o que, obviamente, dizer que era melhor que as pessoas? Tinha sim. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha de tudo para dizer que era melhor naquela sociedade. Ele tinha de tudo para dizer que mandava também.
Você tinha uma pessoa que podia dar carteirada em qualquer lugar que fosse no Egito. Esse se chamava Moisés. Ele pegou a certidão de nascimento, o anel que dava a ele a autoridade, pegou a certidão dele, rasgou, o anel jogou fora. As identificações: não me chame de neto de Faraó, porque não sou. Deus tem uma missão para mim, eu quero isso. Então não cabe na vida de um cristão qualquer tipo de atitude que tenha a ver com arrogância. Talvez a gente coloque uma posição assim de parecer, de querer ser, de sugerir que a gente é melhor do que alguém. Mas nós já sabemos que nós somos. Basta a gente enxergar um pouquinho melhor. Talvez você tenha algumas qualidades ou virtudes que outras pessoas não têm. Mas isso não te faz melhor, não. Te faz mais responsável. Ou deveria fazer. O que Deus quer da gente é, ao nos conceder algumas coisas que Ele nos concedeu, eu opere a agenda dele da melhor maneira possível. Não tem espaço para arrogância. Porque talvez algumas pessoas não tenham as qualidades que você tem, mas ela tem outras qualidades que você não tem. Por isso é importante a gente destacar que o texto fala de que Moisés tinha a terra, mas ele preferiu não considerar ter. Eu vou abandonar isso. Sabe por quê? Vou dizer. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo diz: olha, eu sou doutor nessas coisas. Estudei pra caramba. Eu tenho autoridade, sei o que eu estou falando. Mas tudo isso eu considero como refúgio. A palavra é esterco. Eu posso dizer cocô. Ele disse que tudo aquilo que ele tinha, ele podia desconsiderar por causa de Jesus. Então, se a gente tem alguma coisa que a gente possa achar que tem que subir no nosso trono, isso vai nos atrapalhar. Ah, mas eu tenho que ter uma autoestima elevada. Isso é coisa da psicologia. Você não precisa. Porque a Bíblia fala de que você não pode considerar ninguém inferior a você ou você superior a ninguém. A gente tem que ter a medida correta. Somos iguais. Temos responsabilidades muitas vezes distintas, mas eu não sou melhor do que ninguém. Então a gente não pode nem bater no peito porque tem alguma coisa a mais que as outras pessoas. Se você tem alguma coisa a mais, então você tem que ter mais responsabilidade. É isso que Deus está dizendo. Ah, você é mais inteligente? Então você tem mais responsabilidade. Se tem mais criatividade, então você tem mais responsabilidade naquilo. Você tem alguma competência que outras pessoas não têm? Claro que tem. Alguns dons? Claro que tem. Então você tem mais responsabilidade naquilo do que as outras pessoas. Ao invés de a gente se achar melhor, a gente fala: puxa, isso aqui Deus tem me dado, eu servi mais. E não gostar, e muito menos ficar nessa situação de achar que eu sou melhor, de prepotência ou arrogância. Então, talvez isso seja escondidinho no seu coração ou no meu coração. Achar que tem gente que é estúpida e eu não sou estúpido. Talvez em algumas coisas. Algumas pessoas são menos sensíveis. Mas isso não nos torna melhor ou melhor do que ninguém. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você se acha superior a ela? Fala para mim. Aquele que é superior, Jesus mesmo disse isso. Eu vim para servir. Eu que sou quem sou, eu estou aqui para servir. Estou lavando esse pé chulezento, cheio de poeira e fedido de vocês. Se eu, que sou mestre, faço isso, por que vocês vão achar que um é melhor do que o outro? Arrogância. Um pecado que talvez seja escondido no seu coração, mas às vezes pode ser até transparente. As pessoas podem nos achar arrogantes, porque talvez eu me passe por arrogante.
por superior, por querer maltratar, pisar nas pessoas. Não ser alguém que trata as pessoas com gentileza. A gente é bruto porque se acha melhor. Segundo lugar, o hedonismo, ou melhor, aquela ideia idiota da gente achar que a nossa vida está relacionada a prazer. O nosso Deus é o prazer. Eu não posso ter dificuldade. É outro pecado que a gente acalenta no nosso mundo. E muitas vezes a gente pode estimar, preferindo ser maltratado. Preferindo uma escolha que ele fez, de preferir ser maltratado, de não ser bem tratado. Por quê? Porque ele sabia que as outras coisas estavam relacionadas aos prazeres transitórios do pecado. Era pecado. Então a gente muitas vezes, ao invés de continuar sendo vítima, sendo maltratado, a gente empina a carroça, a gente roda a baiana, e aí torna, ao invés de ser vítima, agora a gente quer ser o pecador miserável, a gente agride. Mas aqui está falando não. O apóstolo Moisés, na verdade, o apóstolo falou no texto que a gente viu semana retrasada lá. Mas aqui está falando, o texto está falando que Moisés preferiu ser maltratado, porque isso estava dentro da agenda de Deus. Sair da região de conforto, sair da situação de confortinho, belezinha, aquela coisa toda. Vai ser maltratado? Vou, porque isso tem a ver com o propósito. Hoje a crise de um testemunho cedo na oração, que eu fiquei impactado. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi a Cris falar tanto. Deus está falando ao coração dela, graças a Deus. De uma forma diferente, mas ela falando, puxa vida, se Jesus, o Senhor dos Senhores, sofreu, por que eu vou estar achando que a minha vida não tem que passar por dificuldade e sofrimento? Gente, isso é uma autoridade. Da gente entender que enquanto estamos aqui na terra, a nossa vida está relacionada a desprazer. Se a gente luta, briga, disputa para não sofrer, se a gente mata, bate, vinga para não sofrer, eu estou no time errado. O cristão, ele sofre para que os objetivos de Jesus sejam alcançados. Mas quando a gente olha demais para a gente pensa assim, eu estou sofrendo, quero sofrer. Então você está noutra dimensão. Eu estou noutra dimensão se eu achar que eu não vou sofrer. O apóstolo Paulo deixa claro isso também. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. Está relacionada a sofrimento. Não vai ter uma vida só de risos. Não. Gente, nós já sabemos que o sofrimento, crise, tem tudo a ver com o nosso crescimento. Nós não crescemos sem crise, não. Engana-se eu e você, nos enganamos. Se a gente imaginasse, se a gente ficar imaginando que a gente pode crescer sem crise. Não, a gente precisa de crise. E algumas pessoas precisam de crise profunda para poder crescer. Porque uma crise básica, a pessoa nem, ela bate de ombro e não cresce. Muitas vezes então a gente precisa sofrer para que a gente cresça. Aqui diz que ele preferiu. Gente, preferiu. Não é aquilo que só vem assim de encontro a nós, mas eu é que vou ao encontro. Eu saio da minha região de conforto e vou. Aqui tem a ver com preferência. Não é aquilo que eu não quero isso, mas vem do mesmo jeito. Eu não quero essa doença, mas vem do mesmo jeito. Eu não quero essa cabeça careca com os cabelos assim, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Preferindo, é uma escolha pessoal.
pecado que Moisés preferiu não estimar é o autogoverno. Autogoverno. Preferir a sua agenda. Aqui diz que pela fé ele abandonou o Egito. Não ficando amedrontado com a glória do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Sabe por quê? Porque ele estava com olhos fitos em Jesus. Então ele preferiu seguir a agenda e o roteiro e a jornada que Jesus propõe, e não a dele. Muita gente, não sei, é claro, a gente precisa da graça de Jesus para tudo mesmo. Mas às vezes a gente bate no peito e fala: quem manda na minha vida sou eu. Infelicidade. Você que faz isso, se faz isso, é um infeliz. Eu não posso achar que quem governa a minha vida sou eu, embora muitas vezes eu que governo. Mas isso é pecado. A gente achar que isso é a melhor coisa que a gente está fazendo é pecado. Queridos irmãos, a gente tem que lançar fora, abandonar. A gente não pode estimar uma jararaca dessa, uma serpente dessa, um dragão de Komodo desse tipo. O autogoverno, da gente ser o motorista, o guia da nossa vida, o gerente do boteco que é a nossa vida, aquele que vai pilotar o nosso caminho. Se nós fizermos isso, o melhor que vai acontecer é bater no barranco, mas o abismo nos espera. O abismo nos espera se a gente estiver guiando a nossa própria vida. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. A sociedade fala outra coisa. Você que tem que gerenciar a sua vida, você que tem que fazer as coisas que o seu coração manda. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes já ouviu isso? Você tem que fazer aquilo que o seu coração manda, para você ser feliz. Aí está lá o cara, 10 meses depois, mendigando na rua, porque ficou viciado, porque encheu a lata de cachaça. Por quê? Porque ele fez exatamente isso, fez o que o seu coração estava pedindo, no caso, mandando. Autogoverno. Mas às vezes esse autogoverno tem a ver com você só fazer aquilo que você quer fazer. Às vezes eu sei o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer isso não, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Não. Às vezes, como acontece, a gente vem nos pedir conselhos. E pedir conselho, mas ela está determinada a fazer o que o seu coração está dizendo. Nos pede conselho. Independentemente do conselho que você vai dar, ela vai fazer aquilo que o seu coração está mandando. Sabe por quê? Autogoverno. Autogoverno. Uma hora a conta vem. Uma hora, igual hoje, eu li um negócio e me mostrou. Pecado é igual cartão de crédito. Você usa agora, mas daqui a pouco chega a fatura. A cobrança vem. A cobrança vem. Pecado de autogoverno é muito comum. Muito comum. E às vezes a gente pode se orgulhar e pode estimar isso. Talvez você tenha uma autoridade na sociedade, está possuindo destaque na sociedade. Mas lembra de Moisés? Por fim, que é, claro, o pecado mais grave, é o pecado que nos leva para o inferno, a incredulidade. Mas muitas vezes, mesmo indo para o céu, em direção ao céu, porque
cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós ainda lançamos mão da incredulidade. O texto que fala sobre isso é que, pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Pela crença, pela incredulidade, ele obedeceu, mesmo que parecesse absurdo. Estou vendo uma água aqui, pisar na água para ela se abrir, isso parece absurdo. Parece absurdo você pegar aquele sangue do cordeiro ali que foi morto essa noite, quer dizer, essa tarde, para preparar a nossa cerimônia de Páscoa, pegar ali e passar nos umbrais da porta, né, no portal, para que o meu primogênito não morra. Isso é fé, é crer no invisível. Não aconteceu ainda, mas irá acontecer. Você crê nisso pela fé. Isso se chama credulidade. Então, incredulidade. Talvez o pecado mais grave de um cristão. Como que a gente pode ser um cristão e não ter fé, ou não crer de verdade? É que quando a gente age, não levando em conta as promessas do Senhor, quando a gente vive desobedecendo as ordens de Deus. É claro que todas essas coisas que a gente já viu até agora está diretamente relacionada a gente de fato ter que tomar uma decisão de não ter nenhum pecado de estimação. É claro que essa lista não é completa. Talvez você tenha outros pecados que esteja permitindo que ele lhe assedie, que ele lhe envolva, que ele esteja em você e com você, e você tenha aproveitado, ou eu, dos prazeres transitórios do pecado. A fatura vai chegar a hora. Ou talvez já esteja chegando, ou eu esteja ignorando, não quero mudar de vida. Por que eu tenho que obedecer? Porque Deus disse que é o melhor. Por que eu tenho que caminhar a jornada de Jesus? Porque é a melhor. Não é porque é um capricho de Deus. Não, Deus, eu quero vermelho, vai ter que ser vermelho. Não, é porque Deus sabe o que é melhor, estabelece o que é melhor. Ele sabe o futuro, eu não sei. Então, por fé, acredito em Deus, acredito no que Ele me aponta, no que Ele me diz. Vamos fazer um compromisso com o Senhor hoje, então. Como eu já estou lançando tudo que é pesado fora, deixando para trás, carregando, não posso mais carregar aquela mochila cheia de pedra, aquele problema que na verdade não preciso carregar. Agora chegou a hora de eu não ter mais pecado de estimação. Confessar os meus pecados para o Senhor. Porque se eu confessar os meus pecados, Deus derrama graça para que eu não viva naquilo mais. Mas se eu não confessar, é bem provável que eu vá perecer com aquilo. Então Deus quer que eu confesse os meus pecados. Para ser curado. Olha só, Tiago fala isso. Se há necessidade de eu confessar os meus pecados para outra pessoa, para eu ser curado. Porque pecado de estimação, geralmente a gente acalenta, a gente segura. É de estimação. Eu posso me orgulhar dele, eu também posso manter ele escondidinho, naquele quarto escuro da minha vida. E você, obviamente, sabe da sua vida. O que a gente já listou aqui de arrogância, hedonismo, né, que é a sociedade do prazer, né, autogoverno, incredulidade, é só uma lista pequena. Mas Deus não quer que eu tenha nenhum tipo de pecado de estimação. Não quer. Deus não quer. Agora se coloque diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Vamos pedir perdão. Vamos orar. E você sabe da sua listinha.
Senhor, não queremos mais nenhum pecado de estimação, mas queremos o Senhor em nós. Senhor, também sabemos que por nós mesmos não conseguiremos isso. Por isso pedimos que o Senhor nos dê o poder que precisamos para lançar fora tudo aquilo que não presta na nossa vida. Por favor, Pai, nos abençoe. O Senhor sabe do coração de cada um de nós. O Senhor sabe do nosso interior. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe da nossa vida. Por isso pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos lembrando das nossas responsabilidades, para que a gente cresça em direção ao caráter de Jesus. Nos abençoe. Obrigado mais uma vez pelo teu grande cuidado e amor conosco. Continua nos abençoando e nos lembrando de coisas que realmente nos atrapalham, nos tem puxado para trás, nos tem nos empurrado para baixo, para que a gente não caminhe na jornada que o Senhor nos propôs. A agenda do Senhor. Então nos ajude, nos faz atentos. Por favor, nos abençoe. Clamamos os teus cuidados e sabemos que o Senhor tem interesse em nos abençoar. Porque tanto o Senhor revelou isso, como também Jesus morreu na cruz para nos conceder uma vida que agrada ao Senhor. Então, Pai, tenha liberdade de todos os modos, mesmo que seja que a gente passe crises, para que a gente continue a caminhada em crescimento, para parecer cada dia mais com o nosso Senhor Jesus. Por favor, é no nome dele que oramos. Amém. Ok, eu quero lembrar que na próxima semana a gente vai falar sobre a terceira parte